Olá, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo mais uma vez, determinado aí pelos governos, pelo nosso prefeito, de estarmos em casa, um decreto onde a gente passa a fechar de novo o comércio, a igreja está fechada e mais uma vez nós estamos retornando, à igreja 100% online. E para esse tempo, Deus colocou no meu coração uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você, porque eu sei que através disso que Deus colocou no meu coração, nós vamos receber direcionamentos, nós vamos receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, e eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra que Deus me deu está no livro de Abacuque, capítulo 3, e a palavra do Senhor diz no versículo 17 assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A Bíblia, ela nos revela muito, não muito sobre a vida desse profeta Abacuque, mas aqui está registrado uma conversa que esse profeta ele tem com Deus. E essa conversa, ela é toda o livro de Abacuque. E nesse tempo, nós percebemos que a Bíblia, ela diz que ele era um profeta que estava de uma forma assim muito indignada com toda a injustiça que estava acontecendo. E Abacuque, ele claramente tinha uma relação muito especial com Deus, porque em todo o seu livro, Abacuque ele faz perguntas e Deus responde diretamente a ele. E Abacuque, ele se mostra alguém que não tinha medo de expressar suas dúvidas e suas queixas a Deus. E ele questiona coisas do tipo assim: por que Deus permitia que a injustiça e a violência dominassem o seu país? Ele fala frases do tipo assim: será que Deus não se importa com a maldade que tem sido praticada contra os justos? E quando Abacuque começa a questionar Deus com essas perguntas, Deus automaticamente responde ao profeta. E quando Abacuque faz esse questionamento, por exemplo, será que Deus ele não se importa com a maldade que está acontecendo contra os justos? Deus ele responde anunciando a Abacuque que vai haver um grande castigo e que ele vai trazer os babilônios contra o povo de Deus para castigar a maldade que o povo de Deus estava vivendo. E os babilônios, eles eram um povo muito violento, um povo muito cruel. E Abacuque sabia que eles não teriam piedade e que com certeza eles iriam arrasar, destruir tudo que estava na frente dele. E diante dessa resposta de Deus contra o questionamento dele, Abacuque ele fica horrorizado, sabe? E conforme ele fica horrorizado em saber que Deus vai castigar o povo de Deus, ele novamente questiona como isso poderia ser justo, sabe? Ele fala assim: se os babilônios, eles eram piores do que os judeus, sabe? Eles também mereciam castigo. Além de violentos, cruéis, injustos, os babilônios, eles eram idólatras. E se Judá iria ser castigada, por que Babilônia passava a ter sucesso, de certa forma, e continuava sem castigo? E quando Deus resolveu responder esse questionamento de Abacuque, Deus ele fala para Abacuque que ele não quer apenas que Abacuque ouça, mas ele quer que ele registre essa resposta, porque essa resposta ela ia servir como um sinal
de coisas que iriam acontecer. A resposta de Deus era válida não só para Judá, não só para a Babilônia, mas a resposta que Deus daria a Abacuque é que ela também serviria para todos, os ímpios e os justos. E Deus, ele passa a explicar para Abacuque que o sucesso das pessoas ruins, elas são apenas temporárias. Mas ele, Deus, ele cuida de quem é fiel a ele. E depois que Abacuque ele ouve isso, depois que ele é direcionado por Deus através dessa palavra poderosa, Abacuque ele começa a orar a Deus e ele passa a confessar a sua fé, a sua esperança em Deus. E Abacuque ele passa a se lembrar da glória de Deus e do seu grande poder, sabe? Ele começa a se lembrar da forma como Deus tinha destruído seus inimigos, sabe? O quanto, quando eles tentavam fazer mal contra o povo de Deus, como Deus vinha e intervia a favor do povo. E essas lembranças foram ajudando Abacuque a ter o quê? Esperança. E ele sabia que Deus iria responder a sua oração, trazendo o quê? A salvação para o seu povo. Mas não no tempo que ele queria, mas no tempo em que Deus, com sua sabedoria, entende que era o tempo correto. Então, os problemas no presente, Abacuque entendeu que eles não eram razão para se desistir de Deus. Por isso ele faz essa declaração que a gente acabou de ler no versículo 17. Ele diz, olha, ainda que não floresça, ainda que não venha dar o fruto, ainda que falte, né, o alimento nas lavouras. Então ele começa a entender e ele passa a ter fé em Deus e ele entende que Deus se tornava agora a sua alegria. E Abacuque, ele estava aprendendo, né? O que eu e você temos que aprender diariamente, que tudo acontece na força do poder que vem de Deus. E que ele deveria, através da fé, continuar confiando em Deus. Um Deus que era capaz de mudar toda e qualquer situação. A história passa onde Abacuque ele está passando por esse processo de aprender a não comparar as coisas quando se trata de Deus. Quando as coisas se tratam do poder, do agir de Deus, nós não podemos ficar comparando as coisas. Sabe, o profeta ele estava acostumado com as coisas acontecendo no natural, sabe? Onde a figueira dava figo, onde a videira dava uva, onde as oliveiras davam azeitonas, os pastos deveriam cumprir o seu papel, mas Deus estava ensinando o profeta que ele, Deus, ele age no momento, na hora, ele age no momento e na hora correta. E muitas vezes Deus, queridos, não vai usar os instrumentos que eu e você estamos esperando que ele use para fazer, sabe? Quando nós olhamos a história de Davi, por exemplo, nós vemos um Davi que ele era um menino. Davi era desprovido de tamanho. Davi ele não tinha habilidade nenhuma em guerra, porém Davi ele tinha a maior das armas consigo. Davi ele tinha a fé em Deus. E quando o povo de Deus estava sendo oprimido, estava sendo envergonhado, sabe, semelhante um pouco ao que estava acontecendo nesse tempo de Abacuque, Davi, ele se levanta. E de que forma que Davi se levanta? Ele se levanta para enfrentar aquele que o próprio Davi chamava de incircunciso, ou seja, aquele que não tem parte nenhuma com Deus. E Davi começa a se levantar contra esse que não tem parte alguma com Deus. E ele diz, olha, eu vou derrotá-lo, sabe? Eu vou derrotá-lo porque o poder de Deus está comigo, sabe? Deus estava com Davi. E Davi, a história nos conta, e você sabe disso, que Davi ele enfrenta Golias, sabe, sem ter tamanho, sem ter roupas de guerra. Davi não tinha nem instrumentos de guerra, nada, nenhum tipo de arma, nada que se comparasse a um guerreiro. Davi, a história fala que ele tinha apenas pedras para enfrentar um gigante.
E aos nossos olhos eram apenas pedras, mas aos olhos de Deus era a fé. E nada, queridos, é mais poderoso do que a fé. E Davi, ele se apresenta com a força do poder de Deus. Mas talvez você esteja agora se perguntando, olha, mas qual é a força do poder de Deus? A fé, queridos. A fé sempre será a força de Deus para nós. E Davi, ele acreditou que Deus derrotaria Golias. E assim foi o que aconteceu. Um guerreiro foi morto por um jovem pastor de ovelhas. E Deus está nos ensinando, através da sua palavra, que o poder da fé é o que vai determinar a vitória ou a nossa derrota. E quando nós olhamos isso, nós passamos a crer em um Deus que vai determinar o nosso fim. E no texto que nós acabamos de ler, Abacuque, ele teria que agora crer nessa imensa capacidade de Deus de administrar e ensinar o propósito que ele tinha com o seu próprio povo, ou seja, o propósito e o privilégio de servir a ele de todo o coração. Pois, queridos, se há uma coisa que Deus deseja, é dar a mim e a você um fim cheio de vitórias e conquistas. E para finalizar, no capítulo 3 também de Abacuque, mas já no comecinho, no versículo 2, Abacuque ele faz uma declaração, ele fala assim, olha Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Então, Abacuque ele começa a trazer à sua memória tudo que Deus já fez e que está fazendo no seu espírito. A convicção de que Deus é o mesmo, sabe? Dos feitos, das maravilhas do tempo passado, sabe? Os tempos que foram seus antepassados, Abacuque começa a lembrar de tudo que Deus foi capaz de fazer. E às vezes, queridos, nós nos esquecemos de tudo que Deus é capaz de fazer, de tudo que Deus foi capaz de fazer nas nossas vidas, na vida de quem conhecemos. Quantos testemunhos maravilhosos nós já não ouvimos do poder e do agir de Deus. E quanto mais nós fazemos o que Abacuque fez, mas o nosso coração é cheio de fé. Sabe, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estamos sendo ministrados pelos nossos líderes, pelos pastores, quando nós estamos nos revestindo de fé, sabe? Por que nos revestir de fé? Porque a palavra de Deus, ela diz assim que a fé, ela vem do ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir rumores, não é ouvir as coisas que estão ao nosso redor, é ouvir verdadeiramente o que a palavra de Deus tem para nós. E Abacuque, ele começa então a fazer isso. Então, quando nós começamos a ter fé, nós passamos a aprender o quê? Que nós não vivemos do que nós estamos vendo, mas nós passamos a viver daquilo que nós estamos crendo. E Abacuque, ele também aprendeu isso. E tomando dessa ousadia, ele diz, no versículo 2, ele continua dizendo assim, Senhor, então, já que eu entendi, já que eu estou cheio da tua palavra, já que eu me lembro de tudo que o Senhor fez, está aqui na minha memória os seus grandes feitos, então, Senhor, faz de novo. Faz, Senhor, as mesmas obras que o Senhor fez no passado, que o Senhor possa realizar de novo essas obras sobre mim. Sabe, querido, quando nós estamos revestidos do poder da fé, nós temos a ousadia de pedir a Deus que Ele faça tudo segundo a sua vontade, que Ele faça tudo em nós assim como Ele disse que faria naquele tempo para o profeta. Nós pedimos que Deus venha realizar em nós aquilo que está dentro do seu querer e da sua vontade, porque nada mais nos importa a não ser fazer a vontade de Deus. E não importa, sabe, às vezes se nós estamos vivendo hoje o resultado de algo que aconteceu no passado, ou de algo que nós estamos vivendo no presente, ou até mesmo algo que pode acontecer no futuro. As obras do Senhor continuarão sendo realizadas na nossa vida. E foi isso que o profeta
tomou para si em fé. Ele disse: Senhor, eu acredito tanto no poder que o Senhor tem, que eu peço, faz, Senhor, realiza as mesmas obras, as mesmas coisas que o Senhor fazia no passado agora, sabe? Obras de restauração, obras de restituição, obras de libertação, de cura, de milagres, de salvação, sabe? Deus, ele vai, queridos, observar a nossa fidelidade em tempos difíceis. Por isso que Abacuque declara: olha, ainda que a figueira não floresça. Para chegar a essa declaração, Abacuque passou por um processo de reconhecer o poder que Deus tem em cuidar das coisas, o poder que Deus tem em fazer as coisas darem certo, sabe? E aqui, quando ele fala ainda que a figueira não floresça, aqui o profeta ele está falando de coisas que eram essenciais para o seu tempo, de coisas que estavam associadas à sobrevivência, ao trabalho, ao sustento. Veja que são figuras que não dependiam da força humana para acontecer, são coisas que tinham que acontecer de formas naturais. Mas Abacuque ele aprendeu que mesmo que as coisas naturais elas não viessem a acontecer, ou seja, que viessem a falhar com ele, que não pudesse acontecer, em seu coração ele aprendeu o caminho da fé e da esperança. E através desse caminho ele tinha certeza que Deus, de uma forma natural ou de uma forma extraordinária, Deus daria um jeito. E mesmo não acontecendo como deveria acontecer, ele sabia que Deus iria resolver. E por isso agora ele declara assim, ó: eu me alegro. E quando ele declara que ele se alegra, queridos, automaticamente nós aprendemos um decreto de vitória com esse profeta, sabe? Quando ele aprende que através da fé e da esperança e da confiança em Deus, não importa o que acontecesse, ele sabia que Deus sempre estaria no seu socorro, ele não precisava se importar da forma de trabalhar de Deus, mas sim de saber que Deus estava trabalhando, ele faz um decreto de vitória. Ele diz assim, ó: todavia, ou ainda assim, ou ainda que. Então o profeta ele começa a ter esse decreto de vitória. E ainda que tudo esteja sujeito, ainda que eu não possa ver, ainda que tudo esteja seco, sem possibilidades, sabe? Ainda assim, ele começa a profetizar: eu me exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por isso, queridos, nessa hora eu digo: não temas uma semana de decreto. Eu tenho certeza que essa semana está nas mãos do Senhor. Porque assim como o profeta fez um decreto, nós também vamos fazer, sabe? Todavia, ainda que esse decreto não seja com algumas decisões que nós queríamos, sabe? Nada foge do controle de Deus. Todavia, ainda que aparentemente inocentes estejam pagando por tudo isso, nada foge do controle de Deus. Entenda que quando nós duvidamos do poder de Deus, nós deixamos de experimentar os milagres. Nós devemos encontrar na força e no poder de Deus motivo para nos alegrarmos, sabe? A igreja fechada, o templo fechado, isso não é sinônimo de igreja parada. Nós devemos continuar em obediência, sabe? Eu peço a vocês que estejam em obediência aos horários das reuniões, que você possa estar assistindo as ministrações no horário do culto, sabe? Nós já vamos estar dentro da nossa casa, sem poder estar saindo na rua. Então você vai ter esse tempo de qualidade para poder estar buscando ao Senhor. Então se organize para esse tempo, se organize para você estar participando das células no formato online. Ajude os seus líderes a fazer essa célula online, sabe? E de maneira nenhuma, queridos, e de forma nenhuma nós venhamos descumprir as regras desse decreto, sabe? Que possamos honrar a Deus com a nossa obediência, sabe? Nem por nada, nem por ninguém, sabe? Se deixe descumprir esse decreto, porque Deus vai nos honrar nesse tempo. Deus, ele está observando nossa fidelidade e a nossa obediência. Se você tiver que fazer algo, faça sabendo que você está indo por um propósito maior. Você só está saindo
meio ali do que nos foi mandado, do que está sobre nós agora, essa ordem, se for algo que realmente haja necessidade. Caso contrário, seja obediente, sabe? Seja fiel ao que Deus tem para a sua vida, confiando. Sabe? Abacuque, ele sabia que seriam tempos muito difíceis. Estar cativo, estar preso já é ruim. E ainda estar preso por alguém que ainda, além de ser um opressor, ainda era um opressor mau, né? A Babilônia já fazia aumentar a maldade. Ele sabia que viria tempos de escassez, tempos ruins, mas ele decidiu confiar em Deus, sabe? Ele fez esse decreto para a sua vida. Ele disse assim: olha, todavia, ainda que eu me exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que esse possa ser o seu maior decreto daqui para frente. Sabe que, todavia, ainda que as coisas talvez aparentemente estejam fora do controle, eu vou me apegar no Senhor, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. E Ele tem restauração, Ele tem cura e Ele tem muitos milagres para a minha vida. Amém, queridos? Que você possa crer nesta palavra, que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração tudo aquilo que Ele tem de propósito, que Ele tem para a sua vida. E que nessa oração nós possamos nos conectar com Deus e realmente receber um espírito de paz, um espírito de fé sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Ore comigo. Amado Jesus, graças, Senhor, nós te damos, Pai, pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é vida em nós, Pai. Senhor, assim como o profeta, Senhor Abacuque, nós queremos confiar, Pai, no Teu poder e naquilo que o Senhor representa para nós, Pai. Senhor, independente, Pai, dos decretos que o homem coloca, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, nós queremos deixar, Senhor, um decreto estabelecido sobre o nosso coração, espírito e mente, Pai. Senhor, nós queremos dizer, Pai, que todavia, ainda assim, mesmo que, Senhor, ó Deus, nós escolhemos confiar e esperar no Senhor. Nós, Senhor, ó Deus, acreditamos que o Seu amor, Pai, nos alcança. O Seu amor, Senhor, ó Deus, nos protege, nos preenche, Pai, de todo mal. Por isso, Senhor, nós declaramos, nós escolhemos nos alegrar no Senhor, no Deus da nossa salvação. Pai, nós te pedimos agora, Senhor, sara a cidade de Rolândia, sara, Senhor, o estado do Paraná, sara, Senhor, a nação brasileira e todo mundo, Senhor, que está sendo tocado, que está sendo assolado, Senhor, ó Deus, por este vírus, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Teu milagre, o Teu favor, Senhor, nos alcance nessa hora, Pai. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e a depender somente, Pai, do Teu querer e dos Teus planos para nós, Pai. Senhor, nós te agradecemos por este tempo. Te agradecemos por ser Deus presente conosco, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Amanhã nós temos culto, que você possa estar ali conectado online com a tua família, faça tudo o que você precisa fazer, sabe, para que naquele horário você possa estar pronto para estar em comunhão com todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até.